Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai tratar da classificação e principalmente nomenclatura dos ácidos inorgânicos. Para quem não se lembra, os ácidos são aquelas substâncias que, dissolvidas em água, liberam o íon H+, também denominado de próton. Bom, os ácidos são considerados moléculas porque na sua constituição física são sempre compostas por ametais, ou seja, átomos neutros. E todos os ácidos, por serem moléculas polares, são solúveis em água. E quando eles são dissolvidos em água, passam por um processo de ionização, ou seja, eles vão gerar a formação de íons dentro da coluna d'água. E esses íons são importantes porque eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Então, quando um ácido, que é uma estrutura molecular neutra, ao se dissolver em água, vai sempre liberar íon positivo, que é o próprio íon H+, e um ânion, ou seja, um íon de carga negativa correspondente. E dependendo do livro que você estiver estudando, o íon H+ pode estar representado dessa forma ou dessa daqui, denominado hidrônio ou hidroxônio. Na realidade, a gente sabe que o íon H+ liberado pelo ácido ele vai se juntar à molécula de água, ele vai se associar a ela, formando esse outro íon positivo. Então, tanto faz a representação, ambas estão corretas. E quanto à sistemática, ou seja, a classificação dos ácidos, eles são divididos em dois grupos. Os ácidos que possuem oxigênio na fórmula e aqueles que não possuem. Vamos começar com aqueles que não possuem, que são mais simples, denominados de hidrácidos. Esses hidrácidos vão ser compostos por hidrogênio, que vai ficar sempre posicionado à esquerda da fórmula, e um outro metal à sua direita, que vai ser pertencente a algum metal da família 6 ou 7A. E tendo então os principais exemplos desses que estão aqui embaixo. A nomenclatura deles é bem simples, vai ser sempre ácido mais o nome do ametal junto com o sufixo hídrico. Então esse HF vai se chamar ácido fluorídrico, HCl ácido clorídrico, HBr ácido bromídrico, HI ácido iodídrico, H2S, ácido sulfídrico, porque o enxofre em latim se chama sulfur, e HCN é o ácido cianídrico. Uma outra coisa importante, uma vez que os ácidos se ionizam ao entrar em contato com a água, eles vão sempre liberar íons positivos e negativos. Positivo é sempre o íon H+. Agora o íon negativo, o ânion, ele vai ser sempre típico ao ácido da onde ele foi liberado. E junto da nomenclatura dos ácidos, a gente tem que dominar também a nomenclatura desses ânions. E aqui é bem simples, tá? Esses ânions da família 6 ou 7A, eles vão ter sempre a terminação eto. Então a gente vai combinar o nome do ametal mais eto. Então, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e cianeto. Então, para encerrar aqui, esses ácidos que não têm oxigênio na fórmula vão sempre terminar no seu nome em hídrico e os seus ânions em eto. Agora, nos oxiácidos, que são ácidos que possuem oxigênio, eles são mais complexos. E uma vez que são mais complexos, a sua nomenclatura também vai ser mais complexa. De maneira geral, esses ácidos vão sempre terminar em ico ou oso. E eles podem ter também um prefixo, que é hipo ou per, são os mais comuns. Existem outros, meta, orto e piro. A gente vai restringir nesse vídeo aqui os ácidos mais comuns, que são aqueles então que podem ter o prefixo hipo ou per. Então vocês podem ver que na fórmula molecular desses ácidos, o hidrogênio vai ficar posicionado à esquerda, enquanto que o oxigênio à direita da fórmula. E ao centro a gente vai ter um ametal que vai ser responsável pelo nome do ácido. E olha, já faz uns 20 anos que eu ensino isso daqui ou em escola ou faculdade. Eu sempre notei uma dificuldade enorme dos alunos em relacionar a fórmula dos ácidos e seus respectivos nomes. Eu já vi isso daqui sendo explicado em livros ou por outros professores de diversas formas diferentes. E diante dessa dificuldade dos alunos, eu montei uma tabelona para vocês que no primeiro momento vai assustar, mas aqui vai englobar todos os oxiácidos que vocês precisam saber. E para entender essa tabela, vocês precisam fazer o seguinte raciocínio. A gente vai começar por essa linha que está em vermelho, cujo sufixo é ico, ou seja, os ácidos vão sempre terminar em ico. E notem que eu organizei esses ácidos aqui de maneira crescente em relação à tabela periódica no tocante ao átomo central, que vai dar um nome à fórmula. Então na família 3A, o único metal importante para a gente é o boro. Na família 4A, a gente tem o carbono. Família 5A, nitrogênio e fósforo. Família 6A, o enxofre. E família 7A, cloro, bromo e iodo. Então vocês precisam memorizar os ácidos com seus respectivos nomes, que vão sempre, nesse caso aqui, terminar em ico. Então, no caso do boro, a fórmula química é H3BO3, cujo nome é ácido bórico. Já o ácido do carbono, que vai se chamar ácido carbônico, tem a fórmula H2CO3. Do nitrogênio, ácido nítrico, HNO3. Do fósforo, ácido fosfórico, H3PO4. Do enxofre,
ácido sulfúrico. Lembrando que o enxofre em latim é sulfur. Então, H2SO4, ácido sulfúrico. Do cloro, ácido clórico, HClO3. Do bromo, ácido brômico, HBrO3. E do iodo, ácido iódico, HiO3. Então, de início pode ser um pouquinho complicado para vocês associarem os nomes às respectivas fórmulas. Mas memorizando esses ácidos aqui, vocês vão completar facilmente a tabela. E uma coisa, não existe nenhuma relação, tá bom, na quantidade de hidrogênios ou oxigênios com essa terminação ico. Podem ver, ó, o bórico, carbônico e nítrico, ambos têm 3 oxigênios, mas a quantidade de hidrogênios varia em todos eles. Já o fosfórico e sulfúrico possuem 4 átomos de oxigênio. Os únicos 3 ácidos que vão repetir o seu padrão são aqueles da família 7A, que nesse caso aqui a única coisa que vai mudar é o átomo central, que vai estar vinculado diretamente ao nome. Então nem percam tempo tentando fazer alguma associação que vai dar tudo errado. Mas daí vocês podem perguntar, qual que é a explicação para isso? Na realidade, a explicação está vinculada a uma outra coisa da química que a gente chama de número de oxidação. Só que para explicar isso daqui, iria alongar muito o nosso vídeo. E outra coisa, é bem provável que muitos de vocês aí que estejam assistindo não saibam o que é número de oxidação, então iria dificultar ainda mais. Mas o que vai resolver a vida de vocês é memorizar essa linha aqui. E como que é a maneira mais fácil da gente memorizar? Escrevendo. Então vocês podem passar limpo isso daqui umas 2, 3 vezes numa folha de sulfite, bem bonito. Quando vocês escrevem, reforça o cérebro de vocês a memorizar o conteúdo. Aí o que acontece, gente, é que alguns desses ácidos existem variações deles na natureza. E essas variações estão relacionadas à quantidade de oxigênios na fórmula. Existem, então, aqueles que têm um átomo de oxigênio a menos. Então nós temos o HNO3, que é o ácido nítrico. E existe também o HNO2, um oxigênio a menos, ácido nitroso. H3PO4, ácido fosfórico. H3PO3, fosforoso. Então esses que têm um oxigênio a menos, a gente vai trocar o sufixo ico por oso. Então ácido nitroso, ácido fosforoso. H2SO4, ácido sulfúrico. H2SO3, ácido sulfuroso. HClO3, ácido clórico, HClO2, ácido cloroso, HBrO3, ácido brômico, HBrO2, ácido bromoso, HiO3, ácido iódico e HiO2, ácido iodoso. Não é idoso, tá bom? Cuidado aí. Aí esses dois que eu não coloquei nada é porque não existe variações deles com oxigênio a menos. Então 2 ácidos a menos para vocês memorizarem. Então dando sequência na tabela, existem alguns outros ácidos que possuem oxigênio a menos dessa nossa linha aqui, que é o caso do H3PO2. Então veja, H3PO4 fosfórico, H3PO3 fosforoso. H3PO2, o que a gente vai fazer? A gente mantém o sufixo oso aqui e adiciona o prefixo hipo. Hipo, gente, significa baixo, menor. Então, um oxigênio a menos, H3PO2, ácido hipofosforoso. Da mesma forma, a gente tem HClO2, ácido cloroso, HClO, hipocloroso. HBrO2, ácido bromoso, HBrO, hipobromoso, HiO2, ácido iodoso, HiO, ácido hipoiodoso. E para a gente encerrar, esses ácidos da família 7A possuem um oxigênio a mais na fórmula em relação àqueles terminados em ico. Aí o que a gente faz? Mantemos o sufixo ico e adicionamos um outro prefixo per. Per vem de super, ou seja, algo a mais. Então eles têm um oxigênio a mais. Veja bem, HClO3, ácido clórico, HClO4, perclórico, HBrO3, ácido brômico, HBrO4, perbrômico e por fim, HiO3, iódico, HiO4, ácido periódico. Então assim a gente percorreu toda a tabela. E para quem for iniciante, basta repetir isso daqui umas 2, 3 vezes que já vão dominar essa parte da nomenclatura. Então para quem assistiu esse vídeo até aqui e achou que esse conteúdo foi importante, não deixe de curtir, se inscrever no canal e também deixar algum comentário para fazer com que o YouTube leve esse vídeo a outras pessoas que necessitam entender esse assunto. E com isso, claro, vou ganhar muito dinheiro. E para quem acha que acabou, espera lá que tem mais um pouquinho. Porque veja bem, além da gente ter que relacionar a fórmula dos ácidos com os seus nomes, a gente tem a mesma coisa também para os ânions. A fórmula dos ânions e seus nomes. A gente já viu para aqueles dos hidrácidos. Agora dos oxiácidos, como eles são mais complexos, a nomenclatura dos ânions também é um pouquinho mais complexa. Mas pega a ideia aqui. Quando o ácido termina em ico, o ânion vai terminar em ato. Quando o ácido terminar em oso, o ânion vai terminar em ito. Então o HNO3 vai liberar o ânion NO3-. O ácido HNO2 vai liberar o ânion NO2-.
Então, olha, esse daqui é o ácido nítrico, então o seu ânion é nitrato. Ácido nitroso, ânion nitrito. Pegando os ânions do cloro, o HClO4 é o ácido perclórico, então o ânion ClO4- é o perclorato. HClO3, ácido clórico, ClO3-, clorato. HClO2, ácido cloroso, então o ânion ClO2-, clorito. E por fim, HClO, que é o ácido hipocloroso, o seu ânion ClO- se chama hipoclorito. Mais alguns aqui do iodo, então HiO4 era o ácido periódico, o ânion IO4-, periodato. HiO3, ácido iódico, então ânion IO3-, iodato. O HBrO2 era o ácido bromoso, então o ânion BrO2- se chama bromito. E para encerrar os nossos principais exemplos, o H2CO3 é o ácido carbônico, o ânion CO3-, ânion carbonato. H2SO4 é o ácido sulfúrico, o ânion SO4-, sulfato. H2SO3, ácido sulfuroso, então o seu ânion SO3-, ânion sulfito. E o H3PO4, que é o ácido fosfórico, o seu ânion PO4-, é o fosfato. E o do boro, que é o H3BO3, ácido bórico, ânion BO3-, borato. É isso aí, falou!